She worked at Google until she walked out. She left her mark on the net neutrality debate in the US. She founded the AI Now Institute, and she's now the president of the Signal Foundation. She's a friend of the club. Ela é uma amiga do clube. Por favor, deem uma salva de aplausos para Meredith Whittaker. Bem-vindo. Bem-vindo à tradução simultânea do 38C3 em Hamburgo. Estamos traduzindo a palestra Sentimentos são Fatos, Amor, Privacidade e a Política da Vergonha Intelectual, apresentada por Meredith Whittaker. Muito obrigado por me ter por aqui. Eu estou literalmente acalmando o meu sistema nervoso agora, porque esse é um mundo tecnológico muito diferente do mundo tecnológico que eu trabalhei por quase 20 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que esse espaço existe, e porque eu estou um pouco gripada, resfriada. E me desculpa por eu não falar alemão. Eu vou começar minha palestra, porque ela mostra uma divergência do que eu falo. É uma pesquisa que eu realizei no meu tempo livre. Como a gente pode criar definições de privacidade melhores, onde a gente está perseguindo um fim um pouco mais libertário, com mais liberdade. Eu vou apresentar em 5 partes da minha talk Sentimentos são Fatos, Amor, Privacidade e a Política da Vergonha Intelectual. A primeira parte é por que a gente tem que redefinir privacidade. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, porque eu estou falando sobre emoções e sobre a subjetividade, e aquelas coisas mais de sentimento, porque a indústria e a indústria tecnocrata e as questões de segurança pública que a gente tem o termo de teaches lessons useful to this crowd because those would make sense, right? Those are facts. Well, so are love, shame, são amor, desejo. We can better formulate a useful and liberatory understanding of privacy that helps us reach more meaningful positions and paths forward. In the context, no contexto de uma crescente indústria tecnológica crescente, mais ou menos por 10 anos eu trabalhei para defender essa privacidade, e muitas pessoas já estão fazendo isso há muito mais tempo do que eu, e vocês sabem quem vocês são, e vocês me ensinaram muita coisa, e muitos de vocês foram minha inspiração para lutar por isso. Durante esse tempo que eu trabalhei na indústria tecnológica, a indústria tecnológica mudou muito, e tudo que vocês fizeram, ou as pessoas que estão nesse lugar, a gente protegeu nossa privacidade, porque é o nosso direito, mas a indústria tecnológica não está protegendo a nossa privacidade. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para tentar corrigir essa trajetória. Muitas pessoas que estão aqui sabem do que eu estou falando. Refuting bad ideas will compel those steering the direction of our collective tech to set better, more rights-preserving paths. É claro, no mesmo período, todos nós percebemos o chão se dissolver. Nossos direitos têm sido tirados. E essa é a realidade. Nós estamos perdendo, e isso que me levou a pensar nessas definições-chave. Ou para parafrasear o historiador David Heidegger, não estou certo de que falar sobre poder hoje em dia faz alguma diferença, mas eu sei que é importante falar uns com os outros.
we can chart a path to winning. Essa é a única forma de encontrar um caminho para a vitória. Porque falhar em determinar os nossos termos tem consequências. Como em janeiro de 2024 eu disse, nós perdemos a guerra criptográfica. Essa observação não é nova. Outros pensadores tiveram a mesma ideia anos atrás, em palestra com o tema Nós perdemos a guerra. E o argumento que eu fiz em janeiro é baseado nisso. Baseado na política that led so many who fought on the side of encryption during the crypto wars to see the outcome as a win for privacy, even as surveillance metastasized. Agora, um fato histórico para quem ainda está aprendendo sobre a guerra de criptogramas, foram vários processos nos Estados Unidos nos anos 90, envolvidos na questão quem deve participar da criptografia e em décadas antes disso, os governos também já estavam pesquisando criptogramas e os acadêmicos também estavam pesquisando criptograma. E todo mundo estava se perguntando porque havia um sistema obscuro de criptogramas. Eles continuaram colocando empecilhos para dissimulação para a grande massa sobre criptogramas. E, de repente, eles estavam sendo restritos à distribuição, fazendo com que as pessoas precisavam de permissões dos governos para poder espalhar os criptogramas. Foi o desejo de comercializar a internet que fez essa guerra da criptograma se tornar de ser mais competitiva. Também foi a função mais protetora para a questão era, é necessário haver uma porta de saída na criptografia de forma que os governos possam acessá-las? Não. Foi o que os advogados da criptografia disseram na época. Então, isso quer dizer que a criptografia deveria ser livre para todos. Vários governos discordaram. E, assim, em 99, a criptografia foi legalizada. E um movimento que foi considerado uma vitória para a privacidade. Isso continuou formando o debate na área. A legalização da privacidade em 90, na minha opinião, foi uma perda. Como a internet continua crescendo, no final das contas, foram as empresas que passaram a ter a capacidade de decidir como e quando usar em criptografia, e não as pessoas que precisariam dessas plataformas e serviços. Na falta de restrições sobre vigilância, que era vendida como o business model da tecnologia, isso significa que empresas não precisavam de criptografia. Eu acho que isso é a base de vários negócios. Sistemas de autenticação, por exemplo, precisam de criptografia. Sem comercialização da internet, isso não funcionaria. Mas coletar dados para poder fazer esse tipo de análises. Bom,
usando a criptografia ali para defender os usuários, não somente era ruim, mas também era mal para os negócios. E é por isso que liberando a criptografia para esse tipo de competência não protegeu a nossa privacidade. Na verdade, o que aconteceu foi aumentou a monitoramento o monitoramento da privacidade que acabou caindo nas mãos de poucas pessoas, poucas companhias privadas. Antes que vocês comecem a odiar Mastodon, eu quero dizer, não é que vocês não devem ter criptografias e não devem proteger as nossas privacidades. A gente precisa, é essencial. Mas é por isso que Signal é muito usado. Mas, voltando ao ponto, a gente não pode confundir criptografia com tecnologia e o seu potencial de uso para garantir que será aplicado para bons usos, para bons fins. O que eu espero é que a gente não consegue clarificar os nossos termos e o que a gente está lutando para proteger não está sendo mostrado. A gente continua numa definição muito rasa de privacidade e não há um entendimento coletivo da definição de privacidade. Em vez de focar em vez de focar em dados que são guardados, focando em dados que são fluidos. Essa definição de privacidade é muito usada hoje em dia. Não somente ela não é completa, mas ela também é muito chata. Ela não é muito difícil conseguir que as pessoas que não estão envolvidas nesse meio de prestar atenção na privacidade, porque todo mundo mantém as coisas legais desse tema guardados a 7 chaves. Então, eles As coisas pelas quais lutamos para proteger privacidade. Logo, por isso estou falando sobre emoções. Porque se passamos a avaliar a privacidade além do plano técnico, também pensamos que essa questão também pode ser acompanhada por intimidade, amor. Privacidade precisa de filosofia. Parte 2. Amor, privacidade e ansiedade. Ansiedade é um ponto importante para entender privacidade. Privacidade, na prática, significa outras coisas. Quando examinamos como privacidade é utilizada no dia a dia, isso é muito baseado na ideia de quem é permitido amar ou mostrar desejos. Privacidade marca um limite entre desejos que são aceitos ou não. Quem a gente pode confiar nas sombras e quem tem esses comportamentos nas sombras que são ameaçadores? Eu estou só dizendo que a privacidade ela é baseada nessas ansiedades. Descrever alguns exemplos sombrios, como por exemplo na Uganda, amor de verdade é punido com prisão. Por isso que pessoas queer de Uganda têm direito a pedir asilo na Grã-Bretanha, porque essas pessoas são, no país de onde elas vêm, sentenciadas à morte em prisões.
No Egito, por exemplo, onde amor queer é também considerado crime. Então, eles usam apps de encontros queer para avisar as pessoas do Egito, as pessoas egípcias podem ser violentadas através de se encontrarem com outras pessoas queer. Então, o Grindr app tem um assunto, um anúncio avisando as pessoas que vêm do Egito. Eu estou orgulhosa de dizer que meu filho está limpo, que o desejo de assistir pornôs que previne que eles acessem sites pornográficos. Essa presença tem uma história muito longa. Então, dizemos que amor gay sempre foi criminalizado e gravado, e enfim. Alguns tipos de pessoas podem praticar algum tipo de sentimento e amor e outras pessoas não. E isso é o que baseia a decisão para decidir quem tem direito à privacidade ou não na internet. Entender a privacidade está junto com o desejo de amar ou o desejo de não amar, e certos tipos de amor e desejo. A seletiva aplicação do direito de amar faz parte desse processo de seleção. Mas e se a gente perguntar a nós mesmos se há uma razão maior para policiar amor e desejos? What do love and desire left unchecked do in the world? What do they threaten? What if, following Deleuze and Guattari, Amor e desejo podem trazer para o mundo. Pensar no amor e desejo como formas produtivas deve ser algo sério. Vamos pensar sobre esse ponto de vista. Proust pensou na ideia sobre como o amor é uma forma de pensar como a realidade significa para nós. Se você alguma vez se apaixonou, você significa o que significa. Isso fode a sua vida. Vira uma piada da sua estabilidade, dos seus planos, suas conexões e seus pensamentos. Um simples comentário de uma pessoa que você ama, às vezes pode abalar as bases. Às vezes você está ansioso por causa disso. Esse não é o único tipo de amor. Há outras formas de amor. Existem várias formas de amor e intimidade. Amor também cria formas de solidariedade. Se nós vemos a ideia de prática e a história da solidariedade. Isso é uma ética do cuidado. Estamos em solidariedade porque somos os mesmos, não por isso, mas porque temos certa apreciação uns para os outros e nossas similaridades, ou as diferenças que podem experienciadas através de relacionamentos. Não apenas o nome de uma carreira, mas solidariedade nos faz corajosos, porque nós cuidamos um dos outros e porque isso é enraizado em amor. Qualquer estudioso que pense sobre amor sabe que nem tudo são flores. Muitas vezes é utilizado para justificar a crueldade contra aqueles que não são amados, ou aqueles que não fazem parte do nós, da nossa nação. Nós vamos voltar a este assunto. Por enquanto, o que nós vemos nesses exemplos é que a realidade do amor pode ser uma forma de fazer uma bagunça
Amor pode ser uma forma de criar perigos sobre a estrutura do mundo. Amor também pode ser revolucionário, mas ele não quer, não porque ele quer uma revolução, mas é porque ele é involuntariamente revolucionário por querer o que ele quer, independente da realidade que o amor não se preocupa tanto com. Amor propela a transformação, mas sem pensar no que está no caminho e nos ajuda a que Lauren Berlin se refere como sem ter nenhuma garantia, a gente pode amar sem temporalidade. Amor, como ela diz, é uma das poucas situações em que a gente deseja fazer alguma coisa funcionar que não está funcionando. Nos dá coragem para sair por aí procurando algo que a gente não sabe, tudo no nome do amor, em nome do desejo. Mesmo que não há nenhuma maneira de saber se vai funcionar ou não, amor é sempre um risco. É um risco em que a gente abandona algum apego a esse mundo e vai. É como se fosse um pouquinho de fé para procurar salvar o mundo por causa de uma fantasia. E é exatamente esse pouco de fé que o amor demanda da gente. Bom, acho que agora a gente está conseguindo chegar em algum lugar. É quando a gente entende amor, desejo e intimidade como uma força de transformação, é como a gente vê que amor e desejo e intimidade estão ligados à ansiedade também. Porque esse poder transformativo tem potencial para mudar isso. Transformação é, claro, que uma ameaça para o status quo. E qualquer outra coisa que sim, diz não ao que existe agora. A ameaça à ordem e a forma atual de legitimação. Vamos parar por aqui e a gente vai voltar daqui a um minuto quando a gente tenta ver essa análise de uma maneira um pouco mais que eu espero que dê para a gente conseguir chegar a ter uma melhor vida. Parte 3, tecnologia e vergonha, humilhação alheia, tecnológica. Para mudar a frase política é uma mudança. Algo que eu vi formando a tecnologia, a indústria da tecnologia, talvez você também viu isso, um medo de discussão quando o tópico de tecnologia aparece quando, por exemplo, um cara fica muito puto quando percebe que você sabe mais do que ele, só porque você leu um livro e outra pessoa não leu. E essas pessoas empoderadas, às vezes você vai ver pessoas tecnologicamente ignorantes que, ao mesmo tempo, a quantidade de vezes em que eu percebi um cara simplesmente repetir como se fossem as boas novas de algo que ele, na verdade, ele não sabe, que é a quinta ou a sexta revolução tecnológica. Na minha experiência trabalhando na indústria de tecnologia, é importante falar sobre o papel da computação no mundo. Percebi um sistema de raízes que conecta uma longa história de regimes, de racionalização, de vigília, que no final das contas funciona para ajudar na centralização de poder no mundo para corporações, por exemplo. Eu vou publicar a bibliografia dessa palestra e eu sugiro que você dê uma olhada nessa bibliografia.
that assumes abstract, fungible representations of the world are the proper way to know it. A melhor forma de entender o mundo é através dessas formas abstratas. And cannot be counted on as knowledge. That the proper vantage for knowledge is from the top, behind the curtain, out of harm's way, through the window of the corner office looking down. And that certain people are capable. E algumas pessoas são capazes de ter esse tipo de conhecimento e as outras pessoas simplesmente são o sujeito disso. E é aqui que a gente vai perceber o autoritarismo. Numa introdução de Klaus Willits, numa introdução de Klaus para Klaus Trulitz, exame, a estudiosa Barbara Rice colocou esse autoritarismo em outros termos. Nós sabemos e por isso somos humanos. E aqueles que estão só procurando saber, mas não saber. Você tem um papel principal ou você tem um papel secundário. E hoje em dia a indústria tecnológica tem o papel principal, transformando tudo em objetos de tecnologia. Saber sobre tecnologia, controlar tecnologia está no lado vencedor, naqueles que têm o conhecimento. Então, o desejo de ter usando o termo tecnologia, eu estou me referindo às infraestruturas de tecnologia que nós temos hoje em dia. Tecnologia aqui quer dizer uma indústria que começou a procurar a comercialização da internet e procurou também os sistemas de segurança. Não é exatamente só o que tecnologia e segurança é só uma essência, mas o que a gente geralmente quer dizer com isso é que tecnologia não precisa ser exatamente desse jeito, mas tentando mudar o mundo de tecnologia é muito difícil, já que a atual tecnologia, indústria tecnologia, have conflated commercial tech products and services, what tech is now, with human and scientific progress. Regularizar e questionar o status quo da tecnologia também significa interferir nesse tipo de progresso. Para binarizar o tipo de decisões são tomadas pelas empresas, à medida que esses controle social se transforma uma forma de predicção inteligente. Dessa perspectiva, promover a ideia de que não entender sobre computadores faz uma pessoa subserviente e duma faz muito sentido, principalmente em um contexto em que fazer dinheiro na área de tecnologia é importante para fazer aquisições. 90% dos pitches todo mundo ganha. Quem perdeu vai estar ali na esquina. E se você não investiu ainda, você tem uma ação e está em silêncio. Todo mundo perde. Todos perdem. Se eles perguntam, não perguntem, então você tem uma falha nesse processo. Uma cultura que humilha a falta de conhecimento e que não produz questões novas, não produz questões inteligentes. É aqui que eu vou voltar a linkar com o amor. Ignorância, não saber, é a
posição vulnerável, mas é a posição inicial para aprender. Todas as incertezas que a transformação traz com essa, para eu pegar um livro que tem alguma coisa dentro dele que eu não conheço, eu preciso ter a vontade de pegar esse livro. Eu preciso entender que eu tenho uma ignorância, para reconhecer a minha ignorância, para saber o que existe dentro desse livro que vai poder mudar ou transformar aquilo que eu estou procurando. Eu preciso de admitir a ignorância e se questionar, procurar perguntas para ter o seu mapa mental cheio de respostas. Você consegue ter a sua relação com o mundo que se muda e como todos os outros tipos de transformação, não tem nenhuma garantia de se transformar. Aprendendo, assim como o amor, é um engenho de transformação. Ele abre possibilidades para novas liberdades, para forças massivas. O paradigma, o modelo geocêntrico do mundo, por exemplo, o que significa desromper essas estruturas. Dessa forma, reconhecer que o não saber pode ser algo perigoso, da mesma forma que amor e desejo, e como isso pode entender. Oh my God. Parte 4. Nós estamos entendendo como hidratar e temos que levar essa lição seriamente, como o amor, intimidade e desejo são essenciais para formar um novo mundo, para formar uma nova ordem mundial. Mas para fazer isso, nosso entendimento de privacidade tem que sair de dados. Precisa de uma autoridade epistêmica que define nosso mundo por nós, como todos nós que somos, como se fôssemos produtos desse conhecimento e não produtores desse conhecimento. Assim que os dados são criados, a pergunta de quem define isso, de o que fazer com esses dados, já foi definida. Eu não quero ter os meus dados do Facebook, eu não quero que Facebook decida. Eu quero que Facebook não tenha nenhum direito ao tipo de dados que eu quero. Então, é isso que eu quero dizer. Facebook não pode ter o poder de decidir quem eu sou, para quem eu sou e o que acontece com os meus dados. Eu quero ter o direito de me apaixonar, de mudar a minha mente sem saber de nada, selvagemmente. Eu quero ter mais relacionamentos quando eu quiser, ir e voltar. Porque eu quero ter um entendimento de comunidade diferente e o poder de transformação. E sem o foco na epistêmica, na autoridade epistêmica, especialmente quando eles dizem que a limitação de dados são necessários para que algumas privacidades, alguma sensibilidade dos dados precisa disso para ser estabelecida. Esse tipo de conhecimento não deve estar nas mãos de uma ou duas pessoas. Usando dados como que se fossem simplesmente dados, a gente naturaliza e a gente afirma que essas empresas e essas instituições que criaram isso, a gente confirma que eles realmente têm o direito de ter isso. Como que a gente deu para poucas empresas o direito de definir nossa privacidade? Uma definição de privacidade tem que começar muito antes dos dados, tem que ser um entendimento fundamental da privacidade, de decidir os dados de privacidade é a nosso direito, e o direito de observar espaços epistêmicos onde fazer isso. I agree.
Esse é um espaço em que nós podemos criar nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos e sobre os outros, sobre formas de pensar como humilhação, sobre tecnologia e como isso pode ser um ponto de partida para criar nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo que engaja em crítica não para destruir, mas para fortalecer. Práticas e que não entendem saber como tecnologia sobre algo de primeira instância. O amor para as nações, para usar como exemplo, por exemplo, palavras que... O que a gente vê aqui é, eu acredito, uma tendência perigosa de reproduzir dominação epistêmica, mesmo que a gente fique dentro do nosso casulo, da nossa comunidade cheia de amor. Até mesmo quando a gente aplica isso a objetos que nós conhecemos. É uma tendência que a gente tende a rejeitar, como a gente rejeita epistêmica acadêmica de todos. Lutando a criptografia nos anos 90 foi necessário, mas a gente não prestando atenção na privacidade dos dados, a importância dos dados de privacidade nos anos 90 não foi... Sem olhar quem está por trás da cortina que criou a nossa cortina de... Uma definição da privacidade focada em rejeição da autoridade epistêmica é um lugar bom para começar a corrigir esse erro. Parte 5, conclusão. O que fazer com essa forma em que o amor está como central? O que significa rejeitar a epistemologia dessa indústria tão poderosa? O que significa de uma forma prática? A boa notícia é que praticamente isso é energizante e clarificante. Podemos pensar outros tipos de forma de criptografia que é utilizado em modelos de inteligência artificial, que estão envolvidos em massivas campanhas de publicidade. Essa criptografia homomórfica, dados nunca saem do seu dispositivo. Mas isso é privacidade? Agora, se a gente pensar na definição antiga da privacidade, sim, é privacidade. Mas com uma versão da privacidade que é animada por uma criptografia epistográfica, a gente não pode aceitar essas definições impostas. Não, não é privacidade. É melhor do que a alternativa de uma maneira ou de outra, mas não... É uma tática, mas não é privacidade. A gente hidrata uma definição de privacidade que não importa exatamente onde que os dados são processados, já que eles me classificam e classificam a minha atividade. Está fora do meu controle quem decide em qual categoria eu vou entrar. Não é de qualquer maneira, Apple ou Google, eles estão colocando essas categorias e decidindo quem cabe dentro delas. E continua produzindo mais classificações e até as indústrias que estão
dizendo dessas classificações e quais são os potenciais erros dessas classificações definidas por essas indústrias. O que a gente faz a partir daqui é uma estratégia, vai ser respondida por diferentes pessoas em diferentes. E eu acredito que uma definição de amor que começa antes da categorização dos dados, na verdade, nos ajuda a clarificar, esclarecer esse campo. É muito melhor, centraliza em volta do amor e por que a privacidade importa para nós. Nos dá algo que vale a pena lutar e ajuda as pessoas maravilhosas que também gostam, também querem um mundo melhor, mas não estão a fim de ter uma conversa chata sobre a proteção de dados. É por isso que eu estou falando sobre amor dentro de uma conferência de hackers. Muito obrigada.